Olá, boa noite, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live. Hoje, domingão, tivemos aula na sexta de noite, no sábado de noite e domingão também é dia de aula. Tá bom? Então estamos aqui hoje para iniciar a quarta aula da semana. A semana Não Chute o Balde. Estamos chegando aqui no meio dessa semana com bastante conteúdo aqui que a gente vem trabalhando. Já passamos aí, falamos no primeiro encontro, chutadas de balde, né? O que é chutar o balde? Olha o Ed aí marcando presença sempre. E aí, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, boa noite, viu? Tô dizendo aqui, né, que a gente teve aula aí sexta de noite, sábado de noite, estamos aqui nós de novo aí, domingão de noite. Um trocadilho quase inevitável, né? Domingão do Faustão. A Thaís aí, seja muito bem-vinda, Thaís. Legal aí contar aí com a sua presença, viu? Hoje, ó, dizer para vocês que a gente tem uma aula especial mesmo. A Sônia também aí, muito bem, Sônia, seja muito bem-vinda também. Pessoas, hoje a aula está verdadeiramente especial. Eu vou dar só uma palhinha para vocês aí, vocês verem. Olha o que eu preparei pra gente hoje. Né? A folha está um cadinho amassada aí porque o Flipchart tomou a queda aí, mas passa bem, tá vivo, morreu, mas passa bem. Pessoas, hoje tem muita coisa legal mesmo para poder passar para vocês. Quem está acompanhando a semana Não Chute o Balde desde o início aí vai conseguir conectar várias coisas mesmo. Hoje a gente vai falar aqui de carreira alinhada. O que é esse alinhamento? A gente falou, eu estava dizendo aqui, nós falamos no nosso primeiro encontro, na primeira aula, falamos das chutadas de balde, né? O que é chutar o balde? Falamos aí que chutar o balde é quando... Olá, Luciana, seja muito bem-vinda, boa noite. Pô, eu tô feliz de ver vocês aqui, né? A galera pegando junto aí, a Sônia. Deixa eu fixar aqui o comentário, né? Que é o nosso tema de hoje, carreira alinhada. Muito feliz de ver você aqui, Lúcia, ver você também, Sônia. A Lorena chegando, seja muito bem-vinda, Lorena. E o Ed também aí pegando firme com a gente aí nessa semana Não Chute o Balde. Estou fazendo aqui o recapitula, né? Porque recapitular é viver, né? E dizer o seguinte, se você está entrando aqui agora e não acompanhou as outras aulas, fica tranquilo, fique tranquila, tá? Coloca na agenda aí. Hoje a aula é especial mesmo, assim, é um tema que eu acho espetacular. Né? E vocês vão ver que a aula é especial e que vai trazer clareza, tá? Vocês vão ver isso daí. Mas se você que está chegando aqui agora não acompanhou as outras aulas, não tem problema. No dia 17, na terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter um recapitula. A gente vai ter um movimento de fazer um resumo de tudo que a gente vivenciou até aqui. Vai ser 5 aulas anteriores, né? Então, se você não pegou as outras aulas, fica tranquilo que no dia 17 a gente vai fazer um recapitula aí, porque eu costumo brincar nos treinamentos que recapitular é viver e você vai conseguir entender tudo que a gente está fazendo. Aproveitar para lembrar que a semana Não Chute o Balde são 7 dias aí de conteúdo gratuito e de valor mesmo, assim, que eu resumi em anos de trabalho, em anos de vivência, anos de experiência, para condensar isso num conteúdo menor que você consiga aplicar na sua vida, para você conseguir colocar a cabeça no lugar, né? Para você conseguir encontrar com mais clareza o caminho que você pode seguir, o seu caminho individual, para que você consiga alcançar mais realização profissional. Porque eu verdadeiramente acredito que realização profissional é uma necessidade básica do ser humano. E você que está assistindo ao vivo, você acredita nisso também? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Quando eu falo que realização profissional é uma necessidade básica do ser humano, a gente até fundamentou isso de certa forma. Faz sentido para você? Se faz sentido para você que está ao vivo aqui, escreve, faz sentido para mim. Ou faz sentido? Sim, me manifesta aí só para poder entender se isso é uma coisa que faz sentido só para mim ou se faz sentido para você também. Né? Enquanto vocês vão respondendo aí, se faz sentido para vocês que realização profissional é uma necessidade básica do ser humano, fazer um recapitulo. Então, na primeira aula, né? Aí, a Lília falando que faz todo sentido, a Lúcia falando sim, com toda certeza. Recapitulando, então, aqui, enquanto as pessoas vão se manifestando aí,
Na primeira aula nós falamos de chutadas de balde, falamos que chutar o balde é quando a gente toma uma ação impensada, e essa ação impensada às vezes a gente fazer uma ação sem a gente ter uma clareza daquilo que a gente está querendo, né? Ou também quando a gente descobre aquilo que a gente quer, a gente age sem fazer um planejamento que faça com que a gente consiga ter uma sustentabilidade para alcançar o que a gente quer. Destaquei também que a pessoa que está patinando aí, ou seja, está na vibe do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, também está chutando balde. Porque às vezes a pessoa não está se sentindo realizada na carreira, está reclamando, mas não está fazendo nada para poder alcançar o que quer. E a gente viu nessa aula que quando a pessoa... que tem dois caminhos aí para a gente alcançar. Ó, o Leone, fala, meu irmão, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu coach, meu querido coach aí. Tivemos a oportunidade de fazer um processo de coaching, foi muito especial para mim essa nossa jornada, meu amigo. Uma honra para mim contar com a sua presença aí, viu? No nosso segundo, então, no final do primeiro encontro, a gente viu que para quem quer alcançar mais realização profissional na vida, precisa de dois movimentos. Um é olhar para dentro, se conhecer melhor, e o outro é olhar para fora, olhar para o mercado, planejar e ver como é que pode fazer para alcançar. No nosso segundo encontro, a gente viu qual que é a origem da insatisfação. A gente tem falado aqui, né, que uma pesquisa aponta que 9 em cada 10 brasileiros estão infelizes no trabalho. E essa infelicidade vem de uma insatisfação. Mas qual que é a origem dessa insatisfação? E a gente viu, né, citamos até a pirâmide de Maslow, mostramos que muitas vezes as pessoas buscam trabalhar para atender necessidades de segurança, mas às vezes não atendem a necessidade de autorrealização, da realização de si mesmo. Então, em algum momento da jornada, mesmo que a pessoa ganhe bem, tenha todas as questões materiais que ela gostaria, às vezes ela ainda não se sente bem. Ontem nós falamos de felicidade no trabalho, falamos de forças pessoais, que a felicidade no trabalho, o bem-estar no trabalho, ele se apresenta com mais intensidade quando nós temos mais clareza de quais são as nossas forças pessoais. E hoje nós vamos falar de carreira alinhada, ou seja, será que as suas forças pessoais estão presentes na sua carreira? Será que o senso de identidade que você tem está verdadeiramente alinhado com quem você verdadeiramente é? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E para a gente poder iniciar o conteúdo, tá? Hoje tem bastante coisa, você já sabe, eu já estou falando isso, né? Quando eu falo que pega papel e pega caneta aí, porque hoje vocês vão ter coisa para anotar. Vou mostrar aqui de novo aí, ó. Tem 2 páginas hoje de novo. Ontem foram 2 páginas de conteúdo. Hoje, mais uma vez aí, vão ser 2 páginas. Então já separa o seu papel e sua caneta. Lembrando que no final da live eu vou falar, você que está me acompanhando já sabe o que você tem que fazer para poder receber uma cópia dessas imagens aí. E vou dizer o seguinte também, pessoas, fica ligado, né? Vocês que estão assistindo aqui, que estão acompanhando, tá valendo esse conteúdo que eu estou passando para vocês? Escreve aqui para mim, né? O Ed que está acompanhando todas aí as lives, a Lúcia também que está com a gente desde o início, a Sônia também que está pegando firme com a gente aqui. Fala para mim aqui, tá valendo esse conteúdo que eu estou entregando para vocês? Pessoas, estou entregando um conteúdo gratuito aqui. É sem direito a replay. Se você está querendo pegar o que eu estou ensinando aqui, você tem que assistir ao vivo, porque não tem direito a replay. Mas fala aqui para mim, tá valendo? A Lúcia está falando demais. Pessoas, deixa eu saber mais quem está vendo aí. Tá valendo? O que vocês estão achando do conteúdo? Por que eu estou falando isso, pessoas? A semana Não Chute o Balde, eu estou entregando conteúdo aqui que eu estudei em anos de aplicação com clientes, a minha vivência também, eu condensei para entregar de forma gratuita. Mas isso aqui ainda tem mais. Esses 7 dias aqui, dentro desses 7 dias, eu vou apresentar para você uma oportunidade de você conseguir fazer um programa de autoconhecimento para você poder olhar para dentro e você conseguir identificar um objetivo verdadeiramente alinhado com você em 30 dias. Em 30 dias, nesse programa de autoconhecimento, você vai conseguir encontrar um objetivo que esteja mais alinhado com você. E esse programa chama Carreira Alinhada. Aí o Ed falando, conteúdo de qualidade, vale muito. A Sônia, sim, valendo a pena. A Daniele marcando presença aí. Vanessa, outra coach queridíssima minha também, dando uma passada aqui, aparecendo aqui na live. Então, pessoas, esse conteúdo aqui ainda tem mais.
Esse conteúdo que eu estou falando com vocês, esse programa Carreira Alinhada é mão na massa, é aplicar teste, é validar teste, é você conseguir botar no papel mesmo mais conhecimento a respeito de você mesmo, de você mesmo, tá? Então fica ligado. E fica ligado que eu vou falar mais, tá, a respeito disso daí. E ó, coloca na agenda aí que dia 17 é um dia especial. E ó, pra gente poder começar o conteúdo aqui, você já pegou o ritmo aqui. Vamos fazer a corrente do bem, vamos fazer a nossa boa ação do dia. E a boa ação do dia é o seguinte, pensa aí, talvez em 5 pessoas queridas por você que está assistindo com a gente aqui ao vivo, 5 pessoas que você acredita que está buscando, está na busca de saber o que quer, está na busca de encontrar um objetivo profissional mais alinhado com a própria pessoa, pessoas que estejam em busca aí de mais realização profissional. E vamos fazer um combinado aqui, ó. A Lúcia já fez aí, já mandou aí. Pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo e envia aí pelo menos para 5 almas, 5 pessoas que podem se beneficiar de estar com a gente aqui. Ó, a Lúcia já mandou para 10 a 11. Maravilha! Então faz aí você também, a Lúcia já deu o ok dela que fez aqui, você que está ao vivo também, manda 5 aviãozinhos aí no mínimo e fala que feito, que eu vou saber que você fez. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou falar o seguinte, ontem a Daniele que está aqui, o Ed que está aqui também, a Sônia, acertaram um desafio que eu fiz e ganharam um presente. Pessoas, eu pensei, falar uma coisa para vocês, tem que falar a verdade aqui, né? Eu pensei num presente tão bom para dar para vocês, que eu coloquei esse presente dentro de uma coisa aqui, dentro de um benefício que eu vou estender até para mais pessoas. Mas vocês não vão ficar sem um presente exclusivo, não. Eu vou pensar aqui direitinho. Tá feito, a Sônia falando feito, a Daniele fez também. Sônia, Daniele e Ed. Vai ter um presente especial meu. Eu só não consegui pensar. Quando eu pensei nele, eu coloquei ele dentro aí do movimento do Carreira Alinhada, tá? Então assim, mas vocês vão ter o presente, eu falei aqui ao vivo e tá registrado que eu vou dar um presente para vocês, só não vou falar qual que é hoje, tá? O André, seja muito bem-vindo, boa noite. E pessoas, sem mais delongas, tá? Vamos lá. Nós vamos falar aqui de carreira alinhada. Gente, esse conteúdo é espetacular. E esse conteúdo, quando eu conheci isso, a minha vida, eu não tô falando brincadeira. Quando eu conheci esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês, a minha compreensão de um monte de coisa que falam por aí na área de desenvolvimento humano, missão, propósito, visão, mudou. Ô Lúcia, aí que eu te falo, Lúcia. Aí que eu te falo, o presente que eu pensei é tão Fudidovski, que eu pensei, cara, eu tenho que estender isso para mais pessoas. Né? Então, se você está querendo saber que presente que é esse, fica comigo aqui que você vai ter oportunidade de conseguir ele, tá? Eu pensei, eu vou ofertar ele para mais pessoas, mas o Ed, tá? O Ed, a Sônia e a Daniele vão ter um presente também exclusivo aí que eu vou pensar o que vai ser ainda, tá? Aí o Leone também feito, pessoas, vamos lá então. Se você não pegou papel e caneta, pega. Eu vou mostrar de novo aqui. Gente, um conteúdo ficou bonito. Eu demorei, gente. E uma coisa, eu falei que ia fazer e fiz. Eu falei com vocês que eu ia fazer um registro, porque eu falei que eu adoro fazer flipchart, né? Eu falei que ia fazer um registro de como é que eu faço, tá lá no meu stories, né? Dá uma olhada lá depois, lá eu faço um rascunho primeiro, de tarde eu tava fazendo um rascunho, depois eu venho, pego minhas canetinhas, que eu adoro minhas canetinhas, e venho fazendo aqui esse material aqui para vocês. E esse material que eu fiz aqui, depois você já sabe como é que é, você que tá me acompanhando já sabe como é que é. Lá no final da live eu vou falar como é que você pode fazer para ter cópia, são 2 páginas de flipchart. Então, pessoas, sem mais delongas, vamos iniciar o conteúdo que eu preparei aqui hoje para a gente. Então, papel e caneta à mão, tá? A partir desse momento, pessoas, eu vou aqui fechar os comentários, porque quando eu virar para poder mostrar o quadro, para vocês poderem enxergar ele melhor. Pessoas, o quadro ele vai ter umas letras pequenas, talvez vocês não consigam aí ler o que eu estou mostrando para vocês, mas é uma referência para a gente poder guiar o conteúdo. Depois, igual eu estou dizendo, eu posso mandar para vocês o registro, a foto aqui desse quadro que eu fiz, tá? Aqui, presta atenção no que eu estou falando, ó, eu estou falando a verdade com você. Se você prestar atenção nessa aula, você vai matar muita charada. Eu falei na segunda aula da origem da insatisfação
E eu falei ontem, nós falamos ontem da felicidade no trabalho, o que a gente pode fazer para alcançar. Esse conteúdo junta as duas coisas. Você vai conseguir entender o que é a satisfação, a insatisfação e como é que é esse alinhamento, tá? Então, presta atenção, fica ligado que é ouro. Isso aqui é ouro para você entender. Então, pessoas, eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui os comentários e eu vou começar a mostrar para vocês aqui o quadro. Aí eu vou fazer esse bate e volta, tá? Eu vou mostrar o quadro, falar um pouco, voltar para mim e assim a gente vai. E se vocês tiverem perguntas, de repente anota aí no suporte que vocês tiverem, tá? Que a gente que depois eu posso também abrir um espaço para poder responder questões. Então, pessoas, o que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando aqui da semana Não Chute Balde. De hoje, o nosso tema é carreira alinhada. Então, vamos começar primeiro entendendo o que eu estou querendo dizer com carreira alinhada, tá? Carreira alinhada, até para você que está chegando agora, né? Que de repente não assistiu às outras aulas, é uma carreira. É uma vida profissional que esteja alinhado com a sua essência. Essa é a ideia. Nós falamos na aula de ontem que todos nós temos virtudes que são nossas. Forças de caráter, forças pessoais, coisas que são características individualmente suas. E isso está fortemente ligado aos dons e talentos que você tem. Né? Coisas que são suas, coisas que são... bem individual, de você mesmo, assim, sabe? E você colocar isso em movimento na sua vida profissional. Isso é uma carreira alinhada. Ou seja, é uma carreira em que você consegue fazer aquilo que você é. É uma carreira que você consegue fazer aquilo que você é. Agora, vamos esquecer um pouquinho disso, só para poder entender um movimento que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui uma pirâmide para vocês, e essa pirâmide é uma pirâmide que foi desenvolvida por um cara chamado Robert Dilts. Ele é um dos maiores expoentes da programação neurolinguística do mundo, né? Eu acho ele genial, eu adoro o trabalho dele. Tô vendo aqui os coraçõezinhos subirem e eu gosto de dizer o seguinte: se quando eu estiver falando alguma coisa que você gostar, que fizer sentido para você, mete o dedo nesse coraçãozinho aí, porque como os comentários estão fechados, eu vou conseguir saber se vocês estão gostando e que isso está fazendo sentido para vocês. Então vamos lá, pessoas, vamos entender. O que eu quero que você entenda agora? Eu quero que você entenda como que o que você faz, eu quero que você entenda que como que o que você faz de alguma forma está ligado à sua identidade. O que você faz está ligado à forma como você entende quem você é num determinado aspecto da sua vida. E isso pode ser uma pereba dos infernos, ou isso pode ser uma coisa maravilhosa. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que o que você faz é uma expressão íntima de quem você entende que você é. É isso que eu quero que você entenda. Então vamos lá. Eu vou virar aqui o quadro e vamos olhar para essa pirâmide aqui que eu fiz para vocês, tá? Essa pirâmide aqui, eu quero que vocês comecem a olhar aqui para baixo, tá? Aqui para baixo. Então, aqui, essa pirâmide, a gente começa num lugar que chama ambiente. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que olhar para dentro para depois olhar para fora? Então, o ambiente é o fora. O ambiente é o lugar e o tempo onde nós estamos. Então, é onde nós estamos nesse momento e quando nós estamos. Então, quando você pensa no ambiente nesse momento, talvez esse momento, assim como eu, você está na sua casa, né? Você está assistindo a live, né? Então você está num domingo, agora são 8 horas e 15 minutos mais ou menos, né? Você está na sua casa. E o que acontece? O ambiente é onde as coisas acontecem. O ambiente é onde se apresentam as oportunidades e ameaças. Então o primeiro ponto é esse aí que eu acho que é interessante você entender. A base da pirâmide, vou voltar para mim aqui, a base da pirâmide é o fora. Então é o que está ao nosso redor. E o que está ao nosso redor é onde nós encontramos oportunidades e ameaças. Eu já vou dar uma provocada em você que está assistindo aí. Essa questão de oportunidade e ameaça, muitas vezes é um ponto de vista. Por exemplo, o coronavírus está no ambiente. O coronavírus é uma coisa que está no contexto do ambiente. Ele é uma oportunidade ou é uma ameaça? Entende?
O entendimento é individual. Tem várias pessoas que entendem que ele é uma ameaça. E tem várias pessoas que, em alguns aspectos, entendem que ele é uma oportunidade. Tem empresas que nunca faturaram tanto. O Magazine Luiza, eu vi as matérias falando, por exemplo, que faturou absurdamente. Agora, o que será que faz que uma pessoa consiga ver a ameaça enquanto outra pessoa está vendo a oportunidade? De onde que vem esse olhar? É isso que eu quero mostrar para vocês. Porque, de repente, uma chave que muda dentro da sua cabeça, talvez uma chave, um insight que você tem nessa live hoje, uma ameaça que você via passa a ser uma oportunidade. Essa é uma ideia. E isso está onde? No ambiente. Mas quem que está no ambiente? Nós. Nós estamos no ambiente. Então vamos subir nessa pirâmide aí. Vamos subir. Então está olhando aqui, a primeira base dessa pirâmide é o ambiente. O ambiente é o fora, é onde estão, é o onde e o quando, onde se encontram as oportunidades e ameaças. Vamos dar um passo para cima nessa pirâmide. O que nós fazemos no ambiente? Nós nos comportamos. Então nós temos um comportamento dentro desse ambiente. É por esse comportamento é o quê? É exatamente o quê? É o que nós fazemos dentro desse ambiente. O nosso comportamento é o que nós fazemos no ambiente. Ou seja, são as nossas ações e reações no ambiente. Então vamos lá, vamos pensar isso. Temos um ambiente. No ambiente é onde se encontram as oportunidades e ameaças. Se você que conhece a matriz SWOT, ela fala o quê? SWOT. SW é forças e fraquezas. Isso está dentro. E a gente vai chegar lá. Oportunidades e ameaças estão fora. Então as oportunidades e ameaças estão no ambiente. E é a nossa ação que age sobre o ambiente. É a nossa ação que vai aproveitar, vai se defender de uma ameaça ou vai aproveitar uma oportunidade. Então, a essência da definição de comportamento é o quê? O comportamento é um padrão individual de reação e ação ao ambiente. Eu não vou entrar profundamente nisso porque não é o nosso objetivo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, você age no ambiente. Tá, mas por que você age do jeito que você age? Você já parou para pensar? Por que você age do jeito que você age? Você talvez, em vários aspectos da sua vida, você tem ações perebentas, ruins, que não funcionam. E em alguns outros aspectos da sua vida, você tem ações que são boas. Você tem comportamentos que são bons, que trazem bons resultados. De onde que vem isso? Eu vou só te falar uma coisa. Comportamento, ele tem base hereditária. Então nós já trazemos uma bagagem, uma probabilidade de reagir e agir no ambiente de uma determinada forma. Só que predisposição não determina, existem outros elementos também. Vamos subindo então, tá? Se estiver fazendo sentido o que eu estou falando, estiver ficando claro, aperta no coraçãozinho aí que eu vou entender, tá? Estou indo bem devagar aqui e eu quero apresentar esse conteúdo que é profundo da forma mais simples que eu conseguir para você poder ter uma visualização. Tá? Eu trouxe uma metáfora aqui maravilhosa para você entender o que eu quero dizer. Então o que acontece, gente? Nós temos aí o ambiente, que é onde tem as oportunidades e ameaças, e nós nos comportamos nesse ambiente. Agora, o nosso comportamento, ele está relacionado ao quê? O nosso comportamento está relacionado às nossas capacidades e habilidades. Esses nossos comportamentos, eles estão relacionados ao conhecimento que nós temos. Então, como eu faço o que eu faço no ambiente? Isso que é capacidade e habilidade. Isso que é o conhecimento. É o como eu faço o que eu faço no momento e no lugar que eu estou. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos pensar assim. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu quero dizer de capacidade e habilidade. Imagina que você está numa autoestrada e de repente o seu carro dá um defeito. Eu não sou mecânico, então o que acontece? O meu carro, se ele der um defeito, qual que é o comportamento que eu vou ter? O comportamento que eu vou ter é ver se o meu celular tem sinal para ligar para alguém para poder arrumar meu carro.
porque eu não sei arrumar o carro. Agora vamos pensar uma outra pessoa. Imagina que o mecânico que eu tenho, ele está viajando de carro. E de repente o carro dele dá um problema. O que ele vai fazer? Ele vai parar o carro no acostamento, ele vai abrir o capô e ele vai arrumar o carro. Porque ele tem capacidades e habilidades para poder arrumar o carro. Faz sentido o que eu estou dizendo? Se faz, mete o dedo no coração só para poder entender. Então, o comportamento que eu tenho, ele vai se relacionar com o conhecimento que eu tenho. Nesse momento, agora, exatamente agora, domingão aí, 9h20 da noite, você está adquirindo conhecimento. Com esse conhecimento que você está adquirindo, você tem um potencial de mudar o comportamento em alguns momentos da sua vida, para você poder estar no ambiente de uma forma diferente. Quando você pega um livro de inteligência emocional para ler, você está adquirindo um conhecimento para você mudar um comportamento no ambiente. Faz sentido o que eu estou dizendo, pessoas? Eu estou sendo bem lento aqui, assim, para poder enfatizar bem que é importante que vocês entendam isso. Tá. Você está me dizendo então, Fausto, que as capacidades e habilidades que eu tenho é o como eu faço o que eu faço. Ou seja, o meu comportamento ele vai estar relacionado ao conhecimento que eu tenho. Né? E aí eu vou ter os resultados no ambiente. É isso? Sim, é isso. Tá? Inclusive eu gosto sempre de dizer que conhecimento é atalho. Conhecimento é atalho. Você está participando neste momento da Semana Não Chute Balde e você depois se dá uma oportunidade de participar do programa de autoconhecimento Carreira Alinhada, você está adquirindo um atalho para você conseguir alcançar o resultado que você quer usando menos energia e menos tempo. Essa é uma ideia. Tá bom. Eu entendi até onde você está falando. Fausto, mas de onde que vem as capacidades e habilidades que eu tenho? Fausto, por que eu tenho as capacidades e habilidades que eu tenho? Fausto, por que eu busco os conhecimentos que eu tenho? Por que eu, Fausto, fiz curso de coaching? Por que eu sou esquisito e fico estudando domingo, montando aula domingo? Por quê? De onde que vem isso? Vamos continuar subindo na nossa pirâmide. Então, de onde que vem isso? As capacidades e habilidades que eu tenho, subindo a pirâmide, elas têm ligação com minhas crenças e valores. O conhecimento que eu adquiro tem a ver com o que eu acredito e com o que eu valorizo. Vamos lá, deixa eu explicar isso melhor. O que é uma crença? Se você tiver com papel e uma caneta, pode anotar aí que eu vou explicar da forma mais simples que eu possa conseguir. Uma crença é uma verdade individual. Uma crença é uma verdade individual. E o que é valor? Valor é tudo o que é importante para mim. Valor é tudo que é importante para mim. Então, por exemplo, eu acredito que o autoconhecimento, estou falando de mim, eu acredito que o autoconhecimento é a chave para a gente alcançar a realização na vida. Isso é uma crença que eu tenho. Né? Eu acho que... Então, isso eu estou dizendo que eu acredito. Eu acho super importante, para mim é muito importante estudar. Para mim é muito importante estudar o autoconhecimento para que eu consiga alcançar, ter conhecimento para alcançar resultados que eu quero de uma forma mais rápida. Então, eu estou falando do que eu acredito, né? E do que é importante para mim. Por exemplo, para mim é importante família. Eu acredito, por exemplo, em Deus. Eu respeito todas as expressões espirituais, pessoas que não acreditam também. Isso não é, cada um é um. Mas eu acredito. Como eu acredito e eu acho importante, eu tenho um espaço na minha vida para eu poder desenvolver, praticar a minha espiritualidade. Por quê? Porque é importante para mim. E o que acontece? Deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba ainda. Todo comportamento que você tem, todo, não é a maioria não, todo comportamento que você tem, ele existe para atender um valor. Toda ação que você tem, de alguma forma, está atendendo um valor que você tem. Nem sempre isso é positivo, não vai, né? Nem sempre isso é positivo. Né? Pode ser
sujeito a ser negativo e pode ser positivo, isso em todos os sentidos. Então, todo comportamento que você tem é para atender um valor, né? Então, as crenças e valores, elas fazem referência ao quê, né? As nossas motivações e permissões. Tem a ver com o porquê que a gente faz as coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui. O que me motiva, motivação, o que me motiva estar agora, 9h30 da noite, dando uma aula na internet? O que me motiva a passar uma tarde montando uma aula para fazer uma live? O que me motiva é porque eu acredito, né? Eu acredito que esse tipo de conhecimento pode auxiliar que mais pessoas possam encontrar sentido na vida, e isso me move. Eu falo que o meu propósito é orientar pessoas no caminho do autoconhecimento, né? De modo que essas pessoas consigam encontrar mais sentido na vida. Então, é uma crença que eu tenho. Eu acredito que esse conhecimento pode ajudar outras pessoas e eu realmente quero fazer isso. É um valor para mim. É um valor para mim. Vocês vão entender por que isso é um valor para mim no próxima etapa, né? Então, isso me motiva a fazer isso. Vamos pensar uma outra pessoa. Vamos pensar uma pessoa que seja uma pessoa que tem uma religião, tá? Uma religião é um valor que a pessoa tem. Para a pessoa é importante ela ter aquela ligação com o Deus que ela acredita. Isso faz com que a pessoa também tenha as permissões dela. Tem coisa que a pessoa não se permite fazer. E tem coisa que a pessoa se permite fazer, né? Então, assim, crenças e valores têm a ver com motivação e permissão. Tem a ver com por que eu faço o que eu faço. Isso que são crenças e valores. Ou seja, de onde que vem o conhecimento que eu tenho? De onde vem as capacidades e habilidades que eu tenho? Vem a partir de coisas que eu acho que são importantes. Se eu acho que autoconhecimento é importante, eu vou estudar autoconhecimento. Se eu acho que mecânica é importante, eu vou estudar mecânica. Se eu acho que minha família é importante, eu vou dedicar mais tempo da minha agenda para ficar com a minha família. Essa é uma ideia, né? Então, as capacidades e habilidades que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho, vêm do meu sistema de crenças e valores. Você já deve estar começando a perceber que o que você vive aqui no ambiente, o que você faz no ambiente, o buraco é muito mais em cima. Você faz o que você faz e existe um motivo. A motivação, existe um motivo, é algo que você acredita, é a sua verdade individual, é o que você acha importante para você. Faz sentido para você? Está claro até aqui? Mete o dedo no coraçãozinho aí se estiver claro para vocês. Gente, esse conteúdo aqui, ele é extenso, tá? Eu estou procurando aqui deixar de uma forma simples para você entender o quê? Que o que você faz, existe algo muito anterior. Talvez o que eu esteja falando com você é, que é o seguinte: tudo que você faz a partir do que você acredita e do que você valoriza. É isso que eu quero dizer. Tá, Fausto, tudo bem. Mas de onde vem o que eu acredito e o que eu valorizo? De onde que vem as minhas crenças e de onde que vem meus valores? Esse é o Jump of the Cat. Esse é o ponto que a gente quer chegar. De onde que vem as minhas crenças e valores? Vem daquela perguntinha que eu falei que a gente deve sempre se fazer. Quem sou eu? Vem da minha identidade. Vem da minha identidade. É a minha identidade, é quem sou eu, é quem eu entendo que eu sou, né? Quem, identidade tem a ver com quem, tem a ver com eu sou. É a partir do meu senso de identidade, de quem eu entendo que eu sou. E eu quero dizer, tem uma pegadinha aqui que eu quero falar para você na próxima página, tá? Porque é o seguinte, deixa eu só dar um spoiler para você entender. A identidade, você pode estar entendendo que você é uma coisa que não necessariamente é quem você é. A pessoa pode estar tendo uma visão distorcida a respeito de si próprio e de si própria. E essa visão distorcida desalinha a parada toda. Desalinha a parada toda. Então a pessoa que tem uma visão distorcida de si próprio, às vezes não consegue ter uma carreira alinhada, porque ela está com essa distorção na visão. Ela precisa o quê? Se conhecer mais profundamente para fazer o quê? Alinhar essa visão. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, deixa eu voltar aqui.
Eu vou mostrar uma metáfora que vai facilitar o entendimento do que eu estou dizendo. E depois eu vou mostrar algumas outras coisas também. Ó, então a identidade, quem eu sou, tem a ver com crenças e valores. Tá? Quem eu entendo que eu sou tem a ver com o que eu acredito e com o que eu valorizo. Então, é a minha identidade que gera o meu sistema de crenças e valores, que vai gerar quais são os conhecimentos que eu quero adquirir, os conhecimentos que eu vou adquirir vai impactar no comportamento que eu tenho no meio, e aí é no meio que eu consigo me realizar ou não me realizar. Então, se em algum aspecto da minha vida, e a gente está falando aqui na semana Não Chute o Balde do aspecto profissional, se você não está realizado aqui no ambiente, se você não está realizado no aspecto profissional da sua vida, existe o quê? Existe alguma coisa que está ligada com a sua identidade. Por isso que primeiro é importante você entender quem você é, para você poder fazer esse alinhamento aqui, para esse entendimento de quem você é, poder alinhar suas crenças e valores, o conhecimento, o comportamento, para você conseguir o resultado que você quer aqui no ambiente. Deixa eu dar uma ideia do que eu estou querendo dizer com isso. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui. Vamos pensar, né? Vamos pensar, não deve estar muito claro para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a luz aqui. Essa metáfora eu acho ela genial. Vamos entender uma pessoa, né? Vamos entender uma identidade. Vamos entender a identidade pianista, tá? Depois eu vou mostrar para vocês mais a respeito disso, porque a gente se divide em várias coisas na vida. Vamos entender uma identidade aqui, um pianista. Vamos olhar para o ambiente. O que está no ambiente? Quando a gente pensa nas teclas de um piano, o som que essas teclas fazem e nas notas de uma partitura, né? Ou seja, o piano em si e o que ele pode fazer e todas a estrutura de partitura, isso tem a ver com o ambiente. Então, o piano está em algum lugar, né? E você encontra esse piano em algum lugar, né? E em um determinado momento. Aí, quando você vai andar para cima, apertar a tecla, uma das teclas do piano, é um comportamento. Notem que para eu apertar uma tecla do piano, eu não preciso saber tocar. Se você não sabe tocar piano e você meter o seu dedão na tecla do piano, ele vai fazer um som, independente de você ter o conhecimento para tocar uma música. Se a gente sobe tocar uma música, aí sim, quando eu toco uma música, eu já estou falando o quê? De uma capacidade, de uma habilidade, né? Aí mas qual música que eu vou tocar? Qual música que eu gosto? Eu, por exemplo, tive uma banda de rock. Tem outras pessoas que têm uma banda de pagode, tem outras pessoas que têm uma banda de sertanejo. De onde que vem o gosto? O gosto vem aqui, vem nas crenças e valores. Aqui já é o quê? Apreciar a música. Que tipo de música que eu gosto? Qual música que é importante para mim? Qual o lugar que a música tem na minha vida? Né? Então aqui é apreciar a música, né? O que me motiva a ouvir um tipo de música? O que eu me sinto que eu não me permito ouvir um determinado tipo de música? Aqui é a minha motivação. E quando eu subo ainda mais um degrau, é o que? A identidade. A identidade é o que? É o pianista. Ser músico é a combinação, alinhamento de todos os itens anteriores. Então vamos pensar o pianista aqui. O pianista, o talento desse cara aqui é tocar piano, né? Ele tem um dom natural com a música. Qual que é o seu? Quem é você aqui, né? Quem é você na fila do pão, querida pessoa? Eu sou professor. Fausto, que vos fala desse momento, quando eu falo da minha identidade profissional, a primeira coisa que eu falo, eu sou professor. Ser professor é a combinação e alinhamento de tudo que eu tenho aqui. Eu acredito que a educação, né, é o caminho para a autorrealização. Eu acredito verdadeiramente nisso. Né? Então, com isso, eu desenvolvo uma pedagogia, uma didática, melhor dizendo. Né? E essa didática tem a ver com a forma como eu faço as coisas, né? E a forma como eu faço isso no ambiente.
Vê se faz sentido isso aqui clareia isso daqui. O pianista aqui tem um alinhamento, tá? Tem um alinhamento. A identidade tem a ver com essência. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Pessoas, está fazendo sentido, tá? Tá fazendo sentido o que eu tô querendo dizer até agora? Porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se você, eu tô falando aqui mais específico de carreira, tá? Se você de repente não está sentindo realização na sua carreira, tem as outras aulas que trazem várias ideias disso, e se você acompanhou as outras, você deve estar conseguindo conectar com essa aula aqui, tá? Então o caminho é, olha para quem você é, olha para sua identidade, quem é você? Quais são seus talentos? Quais são seus dons? A gente falou ontem de forças pessoais, falamos de virtudes, falamos de força de caráter. Né? Vamos trabalhar isso mais profundamente no programa Carreira Alinhada. Né? Mas, entende? É isso que eu estou falando. E olha só uma coisa que é interessante a gente olhar aqui, né? Para vocês entenderem. Quando nós falamos, tá? Nós falamos de identidade, a identidade é o dentro, pessoas. Lembra que eu falei lá na primeira live? Quando eu estou buscando realização profissional, eu tenho que olhar dois movimentos. O dentro primeiro, para depois olhar o fora. Primeiro eu olho para dentro para reconhecer quem eu sou. Né? E quando eu reconheço quem eu sou, depois eu vou olhar lá para o ambiente para encontrar as oportunidades e as ameaças. Né? As oportunidades que eu tenho para alcançar o que eu quero no ambiente e quais são as ameaças que eu preciso superar, né? Para que eu consiga alcançar o que eu preciso. E essa identidade é olhar para dentro. Agora deixa eu falar uma coisa com você, pessoas queridas. A identidade tem a ver com papéis. Tem a ver com papéis. O que eu estou querendo dizer com papéis? Papéis são responsabilidades. Papéis são lugares que você ocupa. Né? Essa é uma ideia. A tão falada missão tem a ver com o papel que você ocupa. Imagina um ator. O ator ele vai fazer um papel. Então ele tem uma incumbência de representar e de cumprir alguma coisa. O que é a missão? A missão é uma incumbência relacionada a um papel que é uma responsabilidade. Então, quando a gente fala de missão, nós temos diferentes missões. Você, nesse momento, você está exercendo várias missões. Agora a pergunta que eu tenho para você. Será que essas incumbências que você assumiu têm a ver com você? Será que a forma como você está vivenciando essas missões, será que a forma como você está vivenciando essas incumbências tem a ver com você? Tem a ver com a sua essência? Deixa eu te mostrar aqui, ó. A identidade, ela se divide em diferentes papéis, em diferentes missões. Vou falar de mim. Eu, Fausto, sou filho. Eu, Fausto, sou marido. Eu, Fausto, sou pai. Eu, Fausto, sou professor. Eu, Fausto, sou coach. Eu, Fausto, blá, 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 blá. Tem vários papéis, várias responsabilidades que eu decidi seguir. Será que elas estão alinhadas comigo? Essa é uma ideia. Então, quando eu falo em professor, qual que é a profissão que você está seguindo? Você assumiu uma missão. Essa missão é uma expressão de quem você é? Porque a ideia aqui é o seguinte: quando você pensa em todos esses papéis, quando eu olho para mim como filho, como marido, como pai, como professor, aqui é um jump of the cat que eu estou dando para você. Quais são as características comuns a todos esses papéis? Quando a gente começa a ver o que o Fausto filho tem em comum com o Fausto marido, que tem em comum com o Fausto pai, que tem em comum com o Fausto professor, eu começo a identificar qual que é a minha essência. E deixa eu te dar uma dica. Você que está acompanhando até aqui e você que não está, assiste a aula do dia 17 e de preferência participa do programa Carreira Alinhada, que você vai entender o que eu quero dizer. Essa essência aqui são suas forças pessoais, pessoas. Essa essência aqui tem a ver com seus dons, com seus talentos, com suas forças de caráter. Porque as suas forças de caráter estão presentes em tudo que você faz. Quando eu falo com você assim, eu, Fausto, eu digo assim, a minha missão é orientar pessoas no caminho
Tem um bicho chato voando aqui. Eu, Fausto, eu considero que a minha missão, que o meu propósito é orientar pessoas no caminho do autoconhecimento de forma que elas encontrem mais sentido na vida. Isso vale para minha esposa, minha relação com ela, vale para minha relação de pai, vale para minha relação de professor. Nesse momento eu falo através do meu eu professor. Vale para minha relação de coach, que é diferente do meu papel de professor. Entende? Eu encontrei uma linha que direciona as minhas ações. Isso é uma carreira alinhada também. Eu estou falando de uma vida alinhada. Se você está prestando atenção, eu fui além. Eu já estou falando aqui de uma vida alinhada. Mas dentro da vida existe a carreira. Por isso que eu falo com você que eu acredito que realização profissional é uma necessidade básica do ser humano. Eu vou só fazer mostrar mais um ponto aqui para a gente poder virar a página, tá? E olha só. Esse ponto aqui, se você olhar isso aqui é uma pirâmide, né? Que ela é uma pirâmide em cima da outra. Aqui é como se fosse uma pirâmide que segue crescendo aqui. Aqui está a visão, pessoas. Aqui está a visão, né? A visão é o quê? A identidade é quem eu sou, né? Então é quem. Quando eu penso em visão, tem a ver para quem que eu faço o que eu faço, né? Para quem? Então aqui tem a ver com eu faço a minha identidade, ela tem a ver com atender a minha família, tem a ver com atender os meus clientes, tem a ver com atender os meus alunos e minhas alunas. Aqui a visão é para quem que eu faço o que eu faço, para que eu faço o que eu faço, qual que é a intenção que eu tenho no que eu faço. Igual eu falei com vocês, é orientar pessoas no caminho do autoconhecimento. Para quê? Para que essas pessoas encontrem mais sentido na vida. O para quê é meu propósito. Eu não vou entrar nisso aqui profundamente, só vou te dar um gostinho para você entender isso. Então, a identidade, quando eu tenho uma identidade alinhada, ela alinha tudo que eu estou fazendo aqui, ó, as minhas crenças e valores, capacidade, comportamento, né, e a forma como eu estou no ambiente, e isso também projeta para cima, para eu poder ver para quem que eu estou falando, para que eu estou falando, onde eu quero chegar. Quando eu penso no ambiente, é onde eu estou agora. Quando eu penso aqui na visão, que o Robert Dilts chama isso aqui também de espiritualidade. Espiritualidade eu vejo no sentido de não é uma coisa que está materializada ainda. Aqui é materializado, é onde eu estou agora, é o que está presente já do meu lado. Aqui a espiritualidade é no sentido do que não está materializado ainda, de coisas que eu quero alcançar, para quem que eu faço, para que eu faço, onde eu quero chegar, o que eu quero deixar, é o meu legado. Então, quando eu tenho uma clareza de quem eu sou, eu consigo justificar e entender tudo o que eu faço no ambiente. E o que eu faço é para eu chegar em algum lugar que eu quero chegar. E esse algum lugar que eu quero construir, eu vou deixar o quê? Um legado. O que eu vou deixar depois que eu não estiver aqui? Se você morrer hoje, o que fica de você? É isso aqui, ó. O que você está fazendo hoje é o que vão lembrar de você. Se você morrer agora, vão lembrar do que você está fazendo. E o que você está fazendo é uma expressão de quem você é. E eu vou mostrar na próxima página aqui, que às vezes a gente tem uma distorção dessa percepção. Aí esse que é o Jump of the Cat que eu quero dar para vocês. Vamos lá. Eu vou aqui virar a página, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Então vamos lá para a continuação dessa aula. Deixa eu só saber aqui, tá claro para vocês até aqui, né? Gente, é muita coisa que eu tô trazendo, eu sou meio doido, assim. Eu decidi pegar esse conteúdo e com um conteúdo, assim, meio profundo, sabe? Eu tô procurando trazer ele de uma forma mais simples para você entender o que é uma carreira alinhada e como que essa carreira alinhada ela vem pela compreensão da identidade. É isso que eu tô querendo mostrar para você, tá? O que eu tô mostrando para você, se você não tiver uma compreensão da sua identidade, e agora eu vou dizer o seguinte, se você não tiver uma visão mais clara da sua identidade, talvez você não consiga estar no ambiente de uma forma como você gostaria. Talvez você não consiga estar no ambiente de uma forma como você gostaria. Essa é uma ideia. Eu até depois vou ler um trecho para vocês aqui que eu peguei. Então vamos lá. Continuação da nossa aula 4.
Então, quando nós falamos de identidade, aqui é só para você ter uma referência, né? Quando nós falamos de identidade em relação ao pilar trabalho, porque nós temos vários pilares na vida. Podemos pensar que a gente tem um pilar espiritual, podemos pensar que a gente tem um pilar de família, nós temos também um pilar de trabalho. Quando a gente fala de trabalho, que tem a ver com fazer, né? Nós estamos fortemente nos referindo a forças pessoais que nós vimos ontem de uma forma mais profunda, que tem a ver com nossas forças de caráter e também dos nossos dons e talentos. Então, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, que é uma pergunta muito importante. Você não vai conseguir responder ela agora, mas anota aí. Quais são seus talentos? Pessoas, eu não sei qual que é a percepção que vocês têm disso. Pessoas, quando eu pergunto isso para os meus clientes de coaching, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. As pessoas não sabem. As pessoas, geralmente, as pessoas que eu tenho atendido, não têm uma clareza dos próprios talentos. E ainda existe uma crença perebenta que a pessoa fala assim: ah, se eu falar do meu talento, eu vou estar me gabando. Pessoas, isso é pensamento pereba dos infernos, eu acho. Sabe? Igual assim, qual que é o meu talento? Eu vejo que eu tenho facilidade, eu tenho uma inteligência social, eu sei ler pessoas, eu sei lidar com pessoas, eu sou amigo de pessoas que algumas pessoas não gostam, sabe aquelas pessoas que sim, nossa, aquela pessoa é muito difícil, eu tenho habilidade de conseguir me conectar com pessoas que não têm um trato muito fácil. Eu vejo que eu consigo aprender com facilidade, eu vejo que eu tenho uma facilidade para ensinar também algumas coisas que eu sei, sabe? E quando eu falo isso, é apenas um reconhecimento para eu poder entender o meu senso de identidade. Então, anota essa pergunta para você, pergunta do dia: quais são os seus talentos? Responde essa pergunta, ela é muito importante, porque ela tem a ver com suas forças pessoais. Então, quando nós estamos falando de identidade e fortemente ligado ao pilar trabalho, nós estamos falando de forças pessoais, de forças de caráter, estamos falando de dons e talento. E deixa eu colocar aqui para... vou falar de novo, se você quiser ter a imagem desse flip chart aí, dessas duas folhas, eu vou falar no final da live, então fica ligado aí até o final, tá? E o que é talento? Talento tem a ver com fazer com leveza. Tem a ver com produzir mais e melhor em menos tempo. Talento tem a ver com fazer com leveza, com produzir mais e melhor em menos tempo. Deixa eu dar uma ideia para vocês aqui. Pessoas, hoje eu produzo aula com uma velocidade que me assusta. Mas o talento, ele tem que ser desenvolvido, tá? O dom... a gente falou isso ontem, o dom é um presente que você recebe, é um talento em potencial. O talento em potencial é um talento que pode, mas não necessariamente ele já é. Para ele ser, você tem que fazer. Então, eu fiz aula. Hoje, se me chamar para botar dentro da sala de aula para falar desses assuntos que eu trabalho aqui, eu dou aula na hora, sem preparar nada. É rápido. Mas olha o que acontecia. Eu tive uma banda que eu tocava e eu não tinha facilidade. Eu tocava legal, eu tocava na média, eu tocava guitarra assim legal. Eu acho que eu sou criativo para tocar, né? Só que eu não tenho facilidade em lembrar das músicas. Então, enquanto os caras da banda, um ensaio era o suficiente para eles, eu tinha que ensaiar 3, 4 vezes. Os caras da banda eram muito mais talentosos do que eu. Eles faziam muito menos força para conseguir o mesmo resultado, entendeu? Para eu conseguir o resultado que eles conseguiam, tinha que, tinha umas pessoas lá que não, para eles era tranquilo. Mas talvez aqueles mesmos caras da banda, para dar a aula que eu dou hoje, eles vão pelejar, eu já dou com facilidade. Por isso que eu digo, observa qual que é o seu dom, o seu talento, a sua força. Porque pela sua força, você faz com facilidade, entende? Você faz com facilidade. Essa que é uma ideia. Então, agora deixa eu falar uma coisa com você aqui. Vocês todos, né? E todas. Então, essa é uma ideia para dar uma referência para vocês. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Aqui vai ser uma provocação, tá, pessoas? Vamos falar de carreira desalinhada e carreira alinhada. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui antes de eu te mostrar isso daqui. Vou fazer uma pergunta para você, que é outra pergunta que você pode fazer para você depois. Qual que é a história que você está contando da sua história profissional? De novo,
Qual que é a história que você está contando da sua história profissional? Vou falar algumas que eu já ouvi. Fausto, eu sou muito velha. Eu sou muito velha. Já passou meu período. Meu tempo já acabou. Vamos pensar outra. Fausto, eu sou novo demais para poder assumir esse cargo. Deixa eu falar. Não, Fausto, isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso aí é para outra pessoa. Ah, Fausto, deixa eu ver. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser uma empreendedora, Fausto. Eu não consigo. Eu não nasci para ser empresária. Eu não nasci para ser empresário. Isso tudo é a forma que a pessoa acredita. Quando a gente pensa assim, qual a história que a gente conta da nossa história? Qual que é a história que você está contando da sua história? Por outro lado, a pessoa pode pensar assim, qual que é a sua história profissional? Pô, Fausto, eu sou um vencedor. Fausto, eu sou um cara que realiza. Eu sou um cara que tudo que eu procurei fazer na minha carreira eu consigo. É só eu querer que eu consigo. Qual lado da história você está? Como é que qual a história que você conta da sua história? Quando você olha para trás, o que você vê? Você vê que as suas oportunidades já acabaram? Que você é um perdedor? Que você é uma perdedora? Ou você vê que você é um vencedor, que você é uma vencedora? Qual que é a história que você conta da sua história? Quando você pensa na sua história profissional, você pensa que você não realizou seus sonhos e não pode realizar? Já era? Perdeu o bonde? Ou você acredita que você já realizou vários sonhos e pode realizar ainda mais? É disso que eu estou dizendo. Porque aqui, olha só o que eu vou mostrar para você, que isso aqui é um ponto que é inconsciente, pessoas. A carreira alinhada, ela tem a ver com crenças, tem a ver também com a sua verdade individual. Tem uma fala que é batida na área do coach, mas eu acredito nela, que é do Henry Ford, que ele fala assim: se você acredita que você pode, ou você acredita que você não pode, de qualquer forma você está certo. Olha só. Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Gente, qual que é a história que você conta da sua história profissional? A história, e assim, gente, você pode pensar sem o profissional também, tá? Qual a história que você conta da sua história? A gente está focando aqui no profissional, mas aqui você pode aplicar para a tua vida. Por quê? A história que você conta da sua história é a sua autoimagem. É a imagem que você tem de você mesmo. E a imagem que você tem de você mesmo e de você mesma é o que dá o seu senso de identidade. Vou voltar aqui para mim e falar. Senso de identidade. O que é o senso de identidade? É a forma como você sente que você é. E às vezes você tem um pensamento perebento que você sente que você não é bom o suficiente, você sente que você não merece, você sente que você tá velho, que você sente que você tá velha, que você sente que você não tem capacidade de realizar seus sonhos. Então, esse é um ponto. Se você está buscando realização profissional e você está nesse impasse, você precisa olhar para dentro de você e buscar reconhecer quem você é. Aí eu vou dar fazer uma metáfora para você aqui. Faz assim, aí na sua casa, assim, ó. Coloca na frente do seu olho. O que eu quero dizer? Muitas vezes a vida bate na gente e a gente tem vários traumas, várias dores. E tem vezes que a gente fica olhando só pelo buraquinho da nossa dor. Se você está querendo encontrar qual que é a sua essência, você precisa ver além da sua dor. E talvez uma forma de você ver além da sua dor é você ir lá e fazer o teste via character, né? O teste via que eu mostrei ontem. É você fazer um trabalho mais aprofundado dele, que eu vou fazer isso no programa Carreira Alinhada. É você entender melhor o seu perfil de comportamento, que vai falar de uma coisa que tem base lá do seu nascimento, base hereditária. É você ver quais são as suas necessidades de realização, para você poder ver qual que é o seu estado mais natural, qual que é a sua natureza. É a natureza que existe antes das vivências dos traumas. Né? Por que eu estou dizendo isso? Uma autoimagem, pelo autoconhecimento, a gente consegue desenvolver uma coisa que se chama autoconsciência.
a partícula com intensifica o que vem depois. Ciência significa conhecimento. Então, o que seria? Um conhecimento aprofundado de quem? De si mesmo. Autoconsciência significa, de certa forma, aí, uma consciência, um conhecimento mais aprofundado de si. Então, quando a gente tem um autoconhecimento mais aprofundado de nós mesmos, a gente tem uma autoimagem que é um reflexo mais verdadeiro da nossa essência. Por outro lado, às vezes a nossa vivência gera o quê? Um senso de identidade que tem uma distorção. A gente vê a gente mesmo de forma distorcida. Às vezes a gente acha que a gente é gordo, que a gente é magro e que isso é ruim, que isso é bom. A gente começa a achar que a gente pode, que a gente não pode. Então tem duas formas aqui, da gente poder estar no mundo, tá? E assim, em várias áreas, tá? Em várias áreas. Você pode ser um marido e uma esposa maravilhoso, uma mãe e um pai espetacular, assim, com resultados extraordinários, e ser um profissional perebento. Uma profissional perebenta, que ainda não conseguiu colocar em movimento na sua carreira as suas forças. Por outro lado, você pode ser um profissional fantástico, uma profissional fantástica, mas que está falhando em casa. Está falhando em casa, porque às vezes em casa você não encontra uma forma de ser você, que você não encontra uma liberdade de ser quem você é. Muitas vezes, às vezes um relacionamento, um abafa o outro, né? Acontece isso. Faz sentido o que eu estou dizendo? E aí, quando acontece, a gente começa a se fechar numa casinha, e essa casinha, às vezes, a gente começa a ter uma distorção de percepção. Vamos dar um exemplo do que é uma distorção de percepção, mais clara no âmbito de crença, tá? Uma pessoa tem um relacionamento afetivo com uma outra pessoa e, de repente, essa pessoa é traída. Aí ela separa e arruma um outro relacionamento. Aí, naquele outro relacionamento, por vários motivos que podem acontecer, essa pessoa é traída de novo. Fui traído uma vez, fui traído outra vez, homem não presta, mulher não presta. Isso ou a pessoa pensa que ela não presta para ter um relacionamento. Isso é uma autoimagem que ela tem e às vezes um pré-conceito que ela desenvolve em relação a outras pessoas. E isso muitas vezes é uma expressão distorcida, né, da pessoa em relação ao que ela está vendo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Procura desenvolver autoconsciência. O autoconhecimento, o estudo do autoconhecimento, ele conduz à autoconsciência. Esse estudo do autoconhecimento, ele vai fazer com que cada vez mais a gente se aproxime de uma forma mais genuína dessa pergunta: quem sou eu? E olha só, vamos para concluir o conteúdo de hoje, né, e até a gente entrar nos nossos recados finais aqui, já está dando 9 horas, né? Mostrar para vocês aqui, existem 2 ciclos que nós podemos viver. Existe um ciclo. Lembra que a gente falou de virtude ontem? A gente falou de virtude ontem. Virtude, o contrário. Deixa eu falar uma coisa com você. O contrário de virtude é vício. O contrário de virtude é vício. E deixa eu falar uma coisa com você que não vai dar para a gente trabalhar aqui. Mas lá no programa Carreira Alinhada eu vou trabalhar para falar de um pouquinho disso com você. Uma força de caráter, ela pode estar desequilibrada. Você, por exemplo, pode ter a força da prudência com você. Só que essa força da prudência, ela pode se apresentar como uma virtude ou como um vício. Ela pode se apresentar como uma virtude que é o equilíbrio. A prudência, ou seja, você faz, mas você faz com cuidado. O vício é quando é um exagero. Às vezes a pessoa tem tanta prudência que ela não move, ela não faz. Então isso já não é uma ação virtuosa da força que a pessoa tem. A força, às vezes, ela está em desequilíbrio. Essa é uma ideia. Tá? Então, as forças de caráter também tem uma nuance a ser vista que não cabe aqui, porque não dá tempo da gente ver. Mas no programa Carreira Alinhada eu vou trazer mais conhecimento a respeito disso para você. Tá? Então, olha só, o ciclo virtuoso. Então, quando a pessoa tem uma distorção de autoimagem, ou seja, quando a pessoa vê a identidade, o senso de identidade que ela tem é distorcido, ela gera uma percepção distorcida a respeito de si mesma. Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Isso vai gerar o quê? Uma ação também distorcida. Essa ação gera um resultado distorcido. Quando você tem um resultado distorcido, isso reforça a distorção de autoimagem. Né? A pessoa pensa assim: eu sou feia, ninguém me quer, né? Eu sou muito feia ou sou muito feio. Então a pessoa vai ter essa percepção que é feia. Então ela vai agir como uma pessoa que é feia.
Uma pessoa que é feia vai se cuidar menos, vai ter menos autocuidado. E a pessoa agindo dessa forma, ela vai ter um resultado o quê? Que as pessoas realmente vão achar o que ela pensa que ela é feia. Então, quando ela tem esse resultado, reforça essa distorção de autoimagem. Isso vai fazendo o quê? Um ciclo vicioso. Por outro lado, nós temos um ciclo virtuoso. Pelo autoconhecimento, a gente consegue ter uma autoconsciência maior. Essa autoconsciência gera uma percepção mais clara de quem nós somos, dos meus talentos, das minhas forças pessoais, das minhas pelejas também, dos meus pontos de melhoria. Isso vai gerar uma ação mais o quê? Assertiva. E isso vai gerar o quê? Um resultado mais assertivo. Quando eu tenho uma vitória, essa vitória fala, cara, eu consegui, maravilha! E isso vai o quê? Vai alimentar a minha autoimagem e vai gerar um ciclo virtuoso. Por isso que a gente, no coaching, né, a gente costuma falar muito das pequenas vitórias. Porque as pequenas vitórias vão fortificando o quê? Uma autoimagem positiva. Uma pessoa, por exemplo, que tem um problema de performance, né? A pessoa não está performando bem. Ela começa a fazer um processo de coaching e o coach vai conduzindo para que ela consiga pequenas vitórias, ela vai mudando a autoimagem dela. Ela vê, cara, eu consigo produzir bem. Cara, eu consigo sim, cara. Por que eu achava que eu não podia? As pessoas falam assim, cara, planejar, eu não sei planejar. Eu não consigo planejar. Aí a pessoa consegue começar a planejar e fala, cara, eu consigo sim. E isso vai mudando o quê? A percepção da pessoa a respeito dela mesma. Tá? Pessoas, então vou fazer aqui, eu vou ali no quadro, eu vou virar aqui. Ontem eu não virei, hoje eu vou virar. Pra gente fazer o nosso resumão, tá? Eu vou abrir o chat aqui para vocês poderem perguntar o que vocês quiserem e a gente ir caminhando para o final da live de hoje. Então, o que nós falamos aqui? Nós falamos aqui que é no ambiente que tem as oportunidades e ameaças. Só que o que a gente faz no ambiente é um comportamento, que é o que a gente faz no ambiente. Só que esse comportamento tem a ver com nossas capacidades e habilidades, que é como a gente faz o que a gente faz. Mas o que a gente decide que a gente quer conhecer tem a ver com o nosso sistema de crenças e valores, que são as nossas motivações e permissões. E essas crenças é o que é a minha verdade individual. Valor é o que é importante para mim, né? E isso, o que é importante para mim e a minha verdade individual é reflexo do meu senso de identidade, é de quem eu sou. E esse quem eu sou se divide em vários papéis, em várias missões. E essas missões esses papéis têm a ver, eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai, eu sou professor e outras coisas que você é aí. E para a gente poder identificar a nossa identidade, um exercício que você pode fazer é você perceber quais são as características comuns a todos esses papéis. Se você olhar, fizer o teste VIA, ver suas forças de caráter e aprofundar nisso para você poder validar, e eu repito que o programa Carreira Alinhada vai fazer isso, você vai ter mais clareza da sua essência. Por que é importante você ter clareza da sua essência? Quando você tem clareza da sua essência, você desenvolve mais autoconsciência. E você consegue enxergar além da dor. Você consegue, às vezes, ressignificar a sua história. Porque qual a história que você está contando da sua história? Se hoje você está contando uma história profissional perebenta, talvez amanhã, entendendo mais a sua identidade, tendo mais autoconsciência, você pode contar uma história diferente. E essa história diferente pode te empoderar a você deixar de vivenciar um ciclo vicioso para você vivenciar um ciclo virtuoso. E esse ciclo virtuoso na sua carreira pode gerar você ter uma carreira alinhada, que é uma carreira que está alinhada, mais alinhada com quem você é na sua essência. Essa é a ideia que nós estamos passando nesse conteúdo de hoje. Então, queridas pessoas, esse é o conteúdo. Já tá? Eu vou falar como é que você pode fazer para você ter esse material que eu mostrei para vocês. E antes eu quero saber se alguém tem alguma pergunta e se você não tiver nenhuma pergunta, fala para mim. Olá, Ana, seja muito bem-vinda aí, legal ter a sua presença, tá? Lúcia, muito bom. Então, e aí, pessoas, valeu o conteúdo de hoje? Escreve aqui para mim, valeu, o que vocês acharam aí? Clareou alguma coisa? Compartilhem comigo aqui o que clareou, qual foi o insight que você teve aqui nessa live de hoje, para eu saber se está valendo a pena para você, né? Para eu entender aí. Eu tenho uns recadinhos para dar para vocês aqui já, tá? Mas vai escrevendo aí. Ô Galina, como é que você tá, meu amigo? Que honra aí contar com a sua presença também.
O Galina, se você pegou mais cedo aí, você deve ter visto aí que eu falei da pirâmide, né? Que a gente tanto fala, a Márcia falando muito bom. Legal, pessoas. Aí, valeu tudo, maravilha. Show! Show, professor. Grande Galina. Legal aí a sua presença, meu amigo. Pessoas, tiver pergunta aí, pode mandar que eu respondo. Deixa eu falar algumas coisas com vocês aqui, tá? Quem entrou aí, se você entrou nessa live hoje, você não sabe o que está rolando aqui. Está rolando aqui a semana Não Chute o Balde, que são 7. Esse é a quarta aula, tá? Ô, Leone, meu amigo, fiz breve reciclagem hoje, gratidão. Show de bola, Leone. Legal aí que você reciclou. Aí o Salles, LC Salles, excelente, parabéns, que legal que vocês curtiram. Pessoas, então é o seguinte, nós hoje estamos na quarta aula da semana Não Chute o Balde, live socrática, é isso aí. A Daniele, valeu muito a pena, tenho que buscar autoconhecimento, que aulão, maravilha, é isso aí, estamos na busca junto, Daniele, estamos junto. Então, você que entrou aqui hoje, nós estamos aqui fazendo a semana Não Chute o Balde, e a gente está na quarta aula, ainda tem 3 aulas pela frente. Deixa eu te falar, se você perdeu as outras aulas, não preocupa, coloca na tua agenda aí, terça-feira a gente vai ter uma aula que vai ser nosso sexto encontro, que vai ser um resumão de tudo que rolou até aqui. E ainda vai ter um workbook com várias perguntas aí para você poder refazer esse processo aqui e desenvolver mais autoconhecimento, tá? Esse programa aqui, esse que a gente está fazendo aqui, tá? Eu vou trabalhar com vocês um conteúdo mais profundo ainda, que é um programa que eu estou lançando aqui que chama Carreira Alinhada. Esse programa Carreira Alinhada é um programa de autoconhecimento para você em 30 dias conseguir encontrar um objetivo mais alinhado com você na sua carreira, tá? Então fica ligado, é dia 17, tá? Vai ter um resumão e eu vou falar mais, já vou falar aqui, no dia 17 eu vou apresentar melhor esse programa e você vai ter oportunidade de pular para dentro dele, tá? Vou falar só uma coisa com vocês. Eu estou preparando um presente para as pessoas que entrarem primeiro no programa. Vou falar uma coisa para vocês. O programa Carreira Alinhada, o presente para as primeiras pessoas que entrarem vale mais do que... Não vale não. Mas o valor que tem vai ser... A pessoa vai ganhar de graça o programa. Entendeu? Vai ganhar de graça praticamente o programa com um presente que eu vou dar, tá? Que eu vou dar para as pessoas que entrarem aí primeiro. Então deixa eu falar uma coisa com você. Lá na minha bio tem um link de um grupo de WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, eu estou usando ele nesse momento, ele está fechado, só para eu e a minha equipe, eu e a Lilian, para a gente poder postar. E lá a gente está usando até agora, até os próximos dias aí, para poder lembrar você da live. Só que daqui uns dias, até provavelmente no dia 17 mesmo, a gente vai abrir esse grupo para vocês poderem fazer algumas perguntas. Acho que no dia 17 mesmo, para vocês fazerem perguntas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem quiser pular para dentro do programa Carreira Alinhada, lá nesse grupo vai ser aberto primeiro para as pessoas poderem entrar. Então quem tiver interesse no programa Carreira Alinhada, vai lá na bio, na hora que terminar, entra lá no grupo do WhatsApp, tá? Porque quando eu falar do Carreira Alinhada aqui, as pessoas que estiverem no grupo vão ter oportunidade de entrar antes no programa. E quem entrar, as primeiras pessoas que entrarem vão ganhar um bônus que vale, é mais do que o valor do programa. Então, fica ligado aí, fica ligado. A estrutura alinhada da pirâmide é top. Maravilha, Ed, legal que você curtiu. Pessoal, então fica ligada. Agora eu vou falar o seguinte para você. Me perguntaram aí qual que é o conteúdo da aula de amanhã. Deixa eu olhar aqui na minha programação. Então, pessoas, amanhã a gente vai falar um pouco mais, pegando todo esse conteúdo que a gente falou aqui, a gente vai falar mais, eu estou preparando essa aula ainda, de saber o que quer e como chegar no que quer. É isso que a gente vai falar, de saber como que a gente pode fazer para saber o que quer. Qual que é um caminho para você entender a sua identidade? Amanhã eu vou fazer algumas perguntas que vai pegar de jeito aí você. Tá? Tem umas perguntas que eu vou fazer amanhã que vai te dar algum entendimento mais profundo para você entender como que você pode descobrir o que você quer além da dor e como que você pode fazer para poder alcançar também isso, tá? Então, amanhã vai ser isso que nós vamos trabalhar. E o seguinte, você que está aí, pessoas, parabéns para você.
Cara, domingão, deixa eu ver que horas são aqui, 9h15 da noite praticamente, você tá aqui investindo em você, parabéns mesmo, assim, eu tô fazendo uma coisa que eu amo aqui, né? E, pô, a alegria de verdade saber que tem gente interessada em conhecimento. Para mim isso é uma alegria, fico muito feliz de ter você aqui. E o seguinte, se você gostou dessa aula, né, e quer ter essas imagens aí, ó, o Ed falou que gostou da estrutura da pirâmide, se você quer ter a imagem aí dessa arte aí, você vai fazer o seguinte, né? Arte não, desse flip chart. Tira um print agora, no momento que eu tô falando, tira um print aqui, eu falando com você. Você vai pegar esse print, você vai publicar um stories, tá? Vai me marcar Fausto_coach aqui no Instagram, tira um print, publica, tá? Publica no seu stories e escreve, me marca, escreve lá do que valeu essa aula para você, qual que foi o maior insight, tá, que você teve nessa aula hoje. Você fazendo isso, eu vou mandar a imagem aí desse flip chart para você. A Sônia, estou entendendo clareza dos talentos. Maravilha, Sônia. Estou fazendo o que gosto, aprendendo mais. Maravilha, Lúcia. Eu também aprendi esse conteúdo, né, e venho aprendendo do meu jeito também, né? Eu venho trazendo do meu jeito e a gente vem aprendendo cada vez mais. Todos nós seguimos na jornada. Pessoas, gratidão mais uma vez. Um excelente final de domingo, uma excelente semana com vocês. Temos encontro essa semana, temos aula na segunda, temos um resumão maravilhoso na terça. Não perde terça. Se você está achando esse conteúdo Food Doves, convida pessoas a poder participar da aula de terça, que vai ser uma aula especial. Quarta tem uma outra aula também que vai valer o play aqui, vai valer estar aqui, tá? Então tem bastante coisa para poder acontecer aqui. A gente passamos já do meio da semana, gratidão mesmo, Sônia, Ed e Daniele, estou lembrando de vocês, ao Bruno, um grande amigo, um dos mestres que eu tenho, também me ensinou bastante coisa, grande amigo aí entrando, Sônia, Ed e Daniele, estou lembrando do presente que eu me comprometi com vocês, tá? Eu vou pensar com muito carinho para poder entregar um presente muito legal para vocês. Pessoas, amanhã tem mais aí. Conteúdo de primeira, amanhã tem mais, 8 horas, estamos juntos aqui para começar a semana com o pé direito. Forte abraço para todo mundo, lembrando, não tem replay, tem que assistir ao vivo, tá bom? Tem que assistir ao vivo aqui, forte abraço. Rituxa, muito bom, você entrou aí. Amanhã tem mais, estamos terminando aqui, legal que você entrou aí, lembre, terça-feira é um dia especial para nós, vai lá na minha bio, e se você não está no grupo ainda, entra no grupo. E se você tem uma pessoa que você gosta muito, tá? Entra lá também. Fica tranquila, Rituxa, terça-feira vai ter resumão. Marcelo Daibich entrando no finalzinho também. Forte abraço, meu irmão. Daniele, obrigado, conteúdo maravilhoso. Maravilha, pessoas. Forte abraço. E quem fizer o print aí, publicar no Stories, eu vou mandar as imagens agora ainda, tá bom? Forte abraço, bom final de domingo, excelente semana. Amanhã às 8 estamos de volta juntos aqui. Forte abraço a todos e todas aí.